Fala galera, beleza? Vim novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula passada que já falamos sobre técnicas radiográficas extraorais, tá? Extrabucais. Agora vamos dar sequência, não mais às PAs, agora vamos falar da lateral de mandíbula, também chamada de lateral oblíqua de mandíbula, tá? Para corpo. A primeira é para corpo da mandíbula, tá? A próxima que vamos ver é para ramo, mas essa aqui é para corpo. Então vamos avaliar os processos alveolares, né, na região dos dentes da mandíbula, pesquisa de corpo estranho, se tem dente incluso, se tem cialolitos, presença de fraturas, patologias, tudo isso na região da mandíbula. Então vamos pedir para o paciente encostar o rosto no chassi e inclinar em torno de 30 graus para que fique a imagem desse jeito aqui, ó. E por que você vai perguntar por que ela está redonda, está diferente essa imagem? Porque esta aqui é a exceção. A oblíqua de mandíbula é a única radiografia extraoral que não utiliza um aparelho extraoral. Lembra lá na primeira aula que eu falei que, salvo exceções, utilizaria o extraoral? Nesta radiografia a gente utiliza o próprio raio-x intraoral, o próprio cabeçote de raio-x intraoral. E o que a gente vê? A gente até vê seio maxilar, mesmo sendo técnica de mandíbula, nós vemos um pouco do seio maxilar. Nós vemos forame mentoniano, chamado de forame mentual. Vemos o canal da mandíbula, né, o canal mandibular. Vemos todos os dentes nesta região. E outras coisas, como também base da mandíbula, né, essa região do corpo da mandíbula. Nós vemos a região, um pouco do ramo, mas quase nada. A gente vê o ângulo da mandíbula, a região de mento. Bastante estruturas, ó lá, olha essa estrutura aqui que interessante. A gente vê também o âmulo pterigoide, ó. É quase imperceptível a região do âmulo pterigoide. Beleza, agora vamos falar sobre a região de ramo e ângulo. É a mesma técnica, tá bom? A diferença vai ser o posicionamento do paciente e do cabeçote. Por quê? Porque agora é lateral de mandíbula de ramo e ângulo. Observem que agora a gente não está mais vendo a região do corpo da mandíbula, a gente está vendo a região do ângulo e do ramo mandibular, tá? Então nós pedimos para o paciente encostar a cabeça no chassi do mesmo jeito, mas agora sem inclinar o mento, porque nós não queremos mais ver o mento, a região da mandíbula, do corpo da mandíbula. A gente quer ver a região aqui, ó, na região de ângulo e ramo, tá bom? E também devemos lembrar que o plano sagital mediano deve estar paralelo ao chassi. Tá? Lembra do plano sagital mediano que corta aqui exatamente ao meio, lado direito e lado esquerdo do paciente, deve estar paralelo ao chassi, ou seja, a cabeça do paciente deve estar encostada no chassi, assim como, por exemplo, numa tele lateral, que a gente já viu, paralelo. Plano sagital mediano paralelo ao chassi, ou seja, se está paralelo ao chassi, o plano deve estar perpendicular ao solo, certo? Para ter esta imagem aqui, assim a gente pode avaliar terceiros molares, a gente pode avaliar a região retromolar, esta região aqui, região do ramo, região do côndilo, olha aqui, ó. Pesquisar se existe algum tipo de cialolito, algum tipo de corpo estranho nesta região. Então o que a gente pode observar nesta região? Processo coronoide, como pode se ver, ó. Ele vem aqui e vem até aqui, ó, processo coronoide. Podemos ver canal mandibular, ó, aqui é o canal da mandíbula, no forame da mandíbula aqui. Podemos ver processo mastoide, aqui, ó, processo estiloide aqui, ó, cabeça da mandíbula, tá? Ângulo da mandíbula aqui, ramo da mandíbula, incisura coronoide, muitas estruturas, olha aqui, ó, eminência articular, ó, porque aqui está o côndilo, a cabeça da mandíbula, ele está na fossa mandibular do osso esfenoide. E aqui nós temos o que? Eminência articular, certo? Então, beleza. Vamos seguir agora a técnica ínfero-superior de Hertz, ou chamada de técnica submentovértex, certo? Essa técnica é uma das mais desconfortáveis para o paciente, tá? Porque o paciente tem que inclinar a cabeça totalmente para trás. Observe aqui, ó, tem que hiperestender a cabeça totalmente para trás e encostar aqui o ápice, né, da cabeça aqui no chassi. Tá certo? Observem como que vai ficar. Para quê? Para justamente ter esta imagem que podemos ver toda essa região inferior do crânio. Por isso que é chamada de submentovértex, porque o raio-x vai passar por uma região
submentoniana, ó, abaixo do mento e pelo vértice, né, do crânio aqui, né? Técnica infero-superior, porque vem de baixo para cima da cabeça do paciente. Plano de Frankfurt paralelo ao chassi, ao receptor. Olha aqui o plano de Frankfurt. Póreo, foramen infraorbitário, paralelo, ou seja, perpendicular ao solo. Não vai estar mais paralelo ao solo, vai estar perpendicular ao solo nesse caso. Ele vai estar paralelo ao chassi, ó. Olha só. Beleza? E para que a gente pode pedir essa técnica? A gente pode pedir para poder ver se existe alguma fratura de arco zigomático e de processo coronoide. Então, como foi dito, a gente pode ver aí, ó, osso zigomático, arco zigomático, seio esfenoidal, osso ióide, cabeça da mandíbula, processo coronoide. Vamos seguir falando da transcraniana. Estamos quase acabando, galera. Falta somente mais 2 técnicas radiográficas extrabucais. A transcraniana está sendo pouco usada, tá? Mas ela era usada para avaliação do espaço articular, da ATM, e da fossa articular, né? Da fossa mandibular, com a cabeça da mandíbula, certo? Como pode se ver aqui, ó, aqui nós temos um exemplo do paciente, aqui lado direito, ó, D, paciente em MIH, ou seja, o que é MIH? Nós vamos falar sobre MIH na aula de prótese, tá? Mas MIH é paciente que esteja em máxima intercuspidação habitual, ou seja, paciente ocluindo, com a boca fechada e os dentes em oclusão, em máxima oclusão. Agora observem aqui em repouso, ó. Observe que o espaço aqui do côndilo com a fossa aumentou um pouco. O paciente está em repouso. O côndilo deu uma leve modificada, uma leve movimentada. Agora observem este paciente com a máxima abertura bucal. Abriu a boca ao máximo. Olha onde o côndilo foi. Está vendo? Ele saiu da fossa, passou a eminência articular. Está aqui, ó, a eminência articular. E aqui no meio deve estar o disco articular da TM. E para realizar essa técnica, primeiramente nós pedimos que o paciente esteja reto, tá? E vamos pedir para o paciente posicionar-se no cefalostato e nós vamos realizar 3 exposições. Ao passo que a gente vai expor o paciente, nós vamos movimentar o chassi, para que em um mesmo chassi saiam essas 3 exposições, ó, com uma com o paciente em repouso, outra com o paciente com boca aberta e a outra com o paciente em oclusão. Tá? A gente pede para o paciente fazer primeiro em oclusão, em repouso e depois em máxima abertura, tá certo? Para ter essas 3 imagens e poder comparar, observar uma com a outra, ver se tem alguma patologia, alguma alteração da normalidade, certo? Essa é a transcraniana. E, como sempre, né, como a gente pode observar, nós podemos ver a eminência articular, podemos ver a cabeça da mandíbula ou côndilo, a região de fossa mandibular ou fossa articular e, como já falamos, a região da fossa mandibular ou também fossa articular. E finalmente vamos para a última, né? Bastante técnica, né, galera? Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Reassista a aula várias vezes, tá certo? Que é bastante técnica, bastante informação. Vamos para a última. E esta última não é na região de crânio. Esta, na verdade, é na região de mão e punho do paciente. E por que a gente pede esta radiografia carpal? Justamente para saber, para ter uma noção, estimar a idade biológica e a maturidade do indivíduo. Então a gente consegue, observando a radiografia carpal, estimar se ele já atingiu o pico de crescimento, se já cessou o pico, se ele já começou agora o pico, se ainda tem como crescer ou não, tá certo? É com a radiografia carpal. Então geralmente utiliza-se a mão esquerda da criança, né, do paciente que seja, vai centralizar no chassi, tá? O dedo médio alinhado com o antebraço, os dedos afastados para poder analisar um dedo com o outro, não ter sobreposições, e vai incidir a radiografia na altura do terceiro metacarpo, tá certo? Nesta altura aqui, ó, do terceiro metacarpo, vai incidir a radiografia e vai ser realizada a técnica. Aí nós podemos observar aqui, ó, a região de epífise, diáfise, ver se as falanges já estão, ver se essa região aqui já está unida, se ela está maior que a outra, se está menor, se tem como crescer, tá? Então finalizamos. Espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais!